Vamos me ajeitar. Guardando. Olá! Olá, como é? Tudo bom? Tudo ótimo, contigo também? Então tá bom. Como é que é? Excelente a E a melhorar, melhorar. é isso? Exatamente, excelente e Aí a melhorar. sim, tudo certo. E você, como é que foi a semana? Muito trabalho, mas estamos cá, estamos cá. Corrido como sempre, né? Fala, né? Exatamente, exatamente, exatamente. E as minhas, Graças a Deus, né? exatamente, e as minhas desculpas por este pequeno atraso, que foi a minha responsabilidade. Eu é que estava noutro evento e a coisa atrasou um bocadinho e, portanto, hoje não conseguimos começar mesmo às 8. Começamos um bocadinho mais tarde. Tudo bem, não tem problema não, tá tudo certo. Muito bem. O E, importante e a tua é semana estar também? aqui. E a tua semana também foi boa? Foi boa, graças a Deus. Corrida como sempre, loucura como sempre, Mas mas é, é é um, uma é um delícia. bocadinho disso que nós vimos falar hoje, não é? Também, não é? Desses pequenos. Ai, quando você sugeriu o tema, eu adorei. Eu falei, perfeito, que dá assim o desabafo. Então vá, chuta, começa. Não, então, deixa. Assim o desabafo, né? Aqueles assim. Vamos dar boa tarde para todo mundo e hoje nós vamos falar sobre estresse familiar, não é? Boa tarde aqui e boa noite lá, né? Está a começar, sim. Mas boa tarde, a esta altura do ano, boa tarde é perfeitamente aceito, que nós temos sol aí até às 8h30, 9 da noite, Ai, que portanto conseguimos delícia! isso estar sem stress nenhum. Pode ser boa tarde também, não há problema. Muito Você bem. sabe que eu adoro essa parte do verão, né? Que Hum, pois, o dia se estende, né? vocês estão a entrar no inverno, não é? Pois. Estamos no Tu estás de inverno, casaco e menina. olha, olha, olha. Ah, tô de casaco aqui, ó. Vê se pode. É muito interessante, né? É interessante ver isso, né? Exato. É. Bom, vamos lá Bora. então. O que que é estresse para você? Me conta. É várias coisas ao mesmo tempo, não é? Eu acho que não é só uma coisa. E se calhar aquilo que eu vou dizer, eu acho que nós mulheres somos um bocadinho mais afetadas por isto do que os homens. Não é stress, pela questão de ter que conjugar tudo. Aham. Posso estar enganada e posso estar a ter uma visão um bocadinho, se calhar, até paternalista da questão. Mas é a sensação que eu tenho, ou seja, continua, em termos sociais, continuam a cair sobre nós uma série de responsabilidades que se calhar não caem sobre a grande maioria dos homens, não é? E portanto É. é uma série de coisas, mas depois às vezes são as pequenas coisas. Por exemplo, deixa-me partilhar contigo. Quando começamos esta história da pandemia e do ficar em casa, eu comecei-me a perceber, por exemplo, que a nossa casa, apesar de eu gostar muito da casa, nós não temos nenhum sítio onde eu possa fazer estas coisas com um cenário simpático por trás. Portanto, eu vou mudando, não é? Vocês vão vendo as minhas janelas, vão vendo as minhas cortinas, vão vendo não sei o quê. Somos duas. Pronto. E apercebi-me que não tenho isso. Não é que isso me gere stress, porque eu acho que estas coisas o mais importante é o que tu estás aqui a partilhar, não é propriamente o que está a acontecer aqui à minha volta, não é? Mas é uma Claro. daquelas coisas, quando tu pensas, dizes, se eu tivesse, não é? E dentro de nós vai acumulando ali um pequeno bichinho. E isto para muitas pessoas será o impeditivo sequer de eu pegar numa câmara e fazer um direto como nós estamos a fazer aqui as duas. E isso é Aham. causa de stress. E às vezes as pequenas causas de stresses familiares têm a ver com isto. Não tem tanto a ver com a realidade que a gente tem a ver com a realidade que a gente quer e não está neste momento com uma possibilidade de conseguir. E portanto, se calhar é um bocadinho isso, se calhar começa por aí, por eu não viver ainda a realidade que eu quero viver. Não, com certeza, né? Quando nós falamos de estresse, automaticamente nós agregamos a frustração, né? Porque Claro. nós estamos com relação isso é verdade, eu concordo com você. E realmente são as pequenas coisas, né? Você vai juntando, você vai. É a síndrome da torneira pingando. Você já ouviu falar da síndrome da torneira pingando? E, Ela não incomoda, mas chega uma hora, depois é isto, rapaz. estás a ver? Depois é isto, é esta realidade dos lives, é de repente o teu cão desatar a ladrar, porque, É. porquê? Porque, eu vou-te explicar porquê. Porque ela já sentiu que o meu marido chegou a casa e acabou de estacionar o carro lá embaixo e ela já o Ah, cheirou
E, portanto, automaticamente está aqui na janela, feita louca, à espera que ele suba. E não é só isto, posso-te dizer, por exemplo, esta semana foi uma coisa muito gira, porque para além dela fartar-se de ladrar imensas coisas, até entregas eu tive na altura em que estava a falar com um candidato para vir trabalhar comigo. Portanto, há coisas que acontecem de teres que interromper e de teres que lidar com esta situação. E é claro que há muita coisa que pode acontecer. E eu tenho... nem me fala. Essa semana eu fiz uma live sem som. Detalhe, eu falei a live todinha e estava sem som. É isso. Às vezes, mas sabes que eu também acho que quem está do outro lado também já percebeu que nós não somos perfeitas. E como não somos perfeitas, aliás, se há alguém aí fora que nos esteja a ouvir e que se ache perfeita, eu faz-me alguma confusão, porque muito sinceramente não vai acontecer. Há qualquer coisa muito estranha nesse filme. Mas além disso, era uma das coisas que nós já dissemos aqui, eu já não me lembro se foi a semana passada ou se foi a outra semana, que foi que muitas das vezes as pessoas olham para nós, da malta que está no desenvolvimento comportamental, que está nesta parte da excelência, etc., e acha que nós temos vidas perfeitas e que é tudo muito e andamos sempre e não é verdade, não é? Nós temos os nossos momentos e se calhar temos vidas imperfeitas a este nível, em que acontecem estas coisas, em que às vezes tens que lidar com imprevistos, às vezes berras com as pessoas da tua família, às vezes salta-te a tampa, às vezes tens momentos menos bons. Agora, se eu aprender alguma coisa com isso e se eu evitar isso no futuro, então eu acho que estou a fazer a coisa certa. Não, sem dúvida. Olha, eu diria que assim, evitar o estresse, deixa eu falar algumas coisas assim, né? O que eu sinto, né, com relação a isso, né? O estresse, na verdade, ele é benéfico e ele é necessário. Pelo menos hoje eu sinto assim, hoje está muito claro para mim isso. Pode parecer louco, eu sou louca, minha interna, mas é assim que eu sinto. Por quê? Por que isso? Porque definitivamente o estresse ele funciona para poder colocar a gente em ação. Sim. Quanto mais estressado nós estamos, mais ação você fica incomodado. Você fica incomodado, né? O estresse eu posso falar, eu posso simplificar como um incômodo, né? Vamos simplificar o negócio, né? Incômodo. Eu estou estressado por quê? Porque está incomodado. Alguma coisa saiu como eu não queria. Ou ainda não cheguei lá, como você acabou de colocar, né? Eu ainda não cheguei lá. Eu estou incomodada, tá? Então tem um bichinho, né? Como você comentou, né? Tem um bichinho me provocando aqui, né? Eu estou incomodada, mas e aí? Eu tenho que entrar em ação. Eu tenho que entrar em ação. Por quê? Porque senão aquele estresse ele vai aumentar e eu vou explodir com uma panela de pressão, né? Analogias de cozinheira, né? Vamos lá. Eu cozinho, entendeu? Eu uso muito essa expressão. Eu acho que há pessoas lá fora que são panelas de pressão com pernas. Exato. E assim, uma coisa. Então, dito tudo isso, né, que para mim, no meu ponto de vista, é bacana, se coloca em ação, então faz você gerar mudanças na sua vida, né? É isso que gera estresse. Meu filho, ele tem alguma coisa, ele conquista alguma coisa, aí ele grita, uhul! Eu falei, cara, por que que... E eu no começo eu me irritava com isso. Eu falei, porra, que saco isso, que chato. De repente eu falei, caraca, Tatiana, por que você não aprende a conquistar também e a celebrar? Sabe, tipo assim, louca, por que eu que sou a louca, não ele que tá gritando uhul, porque ele tá celebrando uma coisa que ele conseguiu, sabe? Percebe? Ou seja, nem sempre, né, a válvula de estresse é para coisa negativa. Você percebe que às vezes tá querendo falar assim, e aí, você vai mudar ou não? E aí, você vai aprender ou não? E aí? Sabe, tipo, e aí, vamos lá, sabe? Eu sinto assim hoje, sabe? Mas sabes... Você viu aquele filme do... Eu não sei, é que você não deve ter visto, né? Mas tem um filme do BOPE, de uma polícia especializada aqui no Brasil. Ele fala assim, tá difícil, soldado? Pede para sair. Pede para sair, ele fala assim, né? Ou seja, é mais ou menos isso que o estresse fala, né? E aí, tá difícil? Pede para sair, cara. Você não quer aquele propósito? Você não quer aquela coisa maior? Você não quer aquele objetivo? Pede para sair, olha lá. Não quer? É para os fortes. É para os fortes. Mas sabes que é uma das coisas giras. O evento onde eu estávamos a fazer formação em conjunto. E uma das coisas que era a ideia final, foi onde nós acabamos,
era exatamente isso, que se nós perguntássemos, se calhar a todas as pessoas com quem nós nos cruzamos na rua, se alguma vez na vida sentiram que tinham nascido para algo maior, para algo melhor, para ter uma vida diferente, para deixar a marca no mundo, eu acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós sentimos isto. E, na realidade, se isso é verdade, e eu acredito que isso seja, a grande maioria de nós depois não faz exatamente isso que tu estavas agora a dizer, que é quando as coisas começam a ficar difíceis, eu aguento porque tenho um propósito maior. A grande maioria das pessoas salta fora. Então, tem uma máxima que os empresários eles falam assim, ó, if you are in trouble, double. Já ouviu isso? Sim. If you are in trouble, double. Se você está com problema, dobra a sua aposta, ou seja, faz mais. Sim. É isso que os atletas eles fazem, né? Completamente. Cara, eles não estão conseguindo, o que eles vão fazer? Eles vão desistir? Não, cara, não vão desistir, eles vão treinar mais, eles vão fazer mais. Você percebe? Ou seja, está estressado? Eu vou fazer mais, eu vou acabar com isso. E é curioso ter essa noção na nossa cabeça, porque assim, é óbvio que nós ao longo do caminho podemos chegar à conclusão que aquele tal propósito, aquilo que nós queremos, pode não ser afinal aquilo que nós queremos. E é tranquilo eu poder reajustar. Agora, eu desistir antes de começar, que é aquilo que eu vejo muitas das vezes a acontecer à nossa volta, não é? Esse é que é um bocadinho assustador, porque eu realmente acredito que nós nascemos para uma coisa maior, nós nascemos para ser mais, ou para ter mais, ou para conseguir mais, ou para deixar mais, do que aquilo que se calhar à partida o normal, o comum dos mortais faz. E às vezes a gente olha para determinadas pessoas e eu olho sempre com o mesmo ar. A gente olha para um Elon Musk que de repente fala em meter pessoas em Marte, não é? E diz, o homem é um visionário. Mas espera lá, mas é um visionário porquê? Ele tem exatamente, não é? Quer dizer, tem 2 pernas, tem 2 braços. Não, o que ele tem que você não tem? Exatamente, percebes? É um bocado isso. E às vezes a gente olha, e muitas das vezes eu já percebi que, curiosamente, eu acho que a grande coisa que diferencia os vencedores dos perdedores é a persistência. Uma persistência diária, semanal, mas é uma persistência focada. Não é uma persistência só por fazer, percebes? É uma persistência focada no sentido de que eu posso até estar aqui, imagina, esta semana a marcar passo no mesmo sítio, mas eu continuo alinhado com o caminho que eu quero continuar, que eu quero seguir, o ponto onde eu quero atingir continua a ser o mesmo. E quando isto na minha cabeça é muito claro, e se calhar daí os stresses que a gente começamos a conversar, pronto, então como é que foi esta semana, não é? E a gente disse, cheia, trabalhosa, mas está-se bem. Esse stress acaba por diminuir, porque eu sei que estou a fazer as coisas, mas tenho um propósito, tenho uma razão, tenho um motivo porque é que eu me levantei hoje às 7 da manhã, ou às 6 da manhã, ou whatever. Mas é essa questão. Quando isto dentro da minha cabeça não existe, tudo me causa stress. Então, tudo é uma questão de perspectiva, não é verdade? Tudo é uma questão de perspectiva. Isso realmente está te estressando ou você que não quer se abrir para o novo, se você não quer aprender, você está fechado para tudo, né? Essa é a pergunta que eu não quero calar, né? Se você tá, porque eu antigamente eu me estressava com tudo. Eu era uma nervosinha de plantão, você entendeu? Nossa, que coisa mais improdutiva, que coisa mais mais pequena. Vamos falar assim, vamos falar bonitinho, vai, para não me xingar, vai. Nossa, mas é muito feio isso. Você não evolui, você não aprende, você perde tempo, entende? Você perde tempo. É muito improdutivo. Não, às vezes nem. Eu não sei se tu perdes tempo ou se tu tens que passar por aquilo para chegar até aqui. Não, mas eu falo perder tempo no sentido de ficar aquele estresse na cabeça. Repara, assim, olha, nós costumamos dizer isto, porque normalmente nós muitas das vezes passamos muito tempo da vida a apontar ou à procura de razões do porquê, não é? E passamos muito tempo a apontar os dedos aos outros, quer dizer, eu não sou feliz porque tenho um determinado marido, ou porque tenho um determinado emprego, ou porque tenho um determinado chefe, ou porque, não é? E a gente tem que cada vez mais perceber
sempre que a gente aponta para o outro lado, não é? Temos uma série É, de dedos a apontar para nós. E, portanto, eu é, tenho que ter a consciência cada vez mais que a responsabilidade de grande parte das coisas que acontecem na minha vida e da forma como eu reajo às coisas que acontecem na minha vida é única e exclusivamente minha. E está aqui tudo exato. aqui dentro. Tudo aqui dentro. Está aqui tudo nesta área. Não, não é muito mais do que isso. Que tudo É, tenha um ensinamento. Sim, também acredito que sim, que tudo tem um ensinamento. Agora, eu tenho é que estar exato. preparada e aberta o suficiente para entender, porque senão eu continuo a viver a vida, pronto, A passeio. exato. Mas sem ver as vistas. A passeio sem ver as vistas. Exato, a Tenho que passeio sem aproveitar ver a as vida. vistas. Que coisa mais chata, né? Eu quero te mostrar, toda tarde, quando eu sento aqui, eu quero te mostrar a vista. Só que a luminosidade é tanta Tranquilo, luz tranquilo. que não, mas não tem problema. Eu vejo por nós, tá bom? Não tem Muito problema. bem, muito bem. Obrigada. E havemos de encontrar uma hora ou um dia que consigamos fazer isso, sem stress. Ai, meu Deus do céu. Então, mas é assim, é tudo a forma de lidar, né? É perspectiva, né? É o que eu falei, isso é verdade o que eu falei. Antigamente, o meu foco era no problema e não na solução, né? Você fala assim, poxa, e aí? Por que eu estou passando por isso? Ah, é para aprender aquilo. Ah, é para eu saber aquilo lá, para eu desenvolver aquilo lá. Então você vai, né? Você vai mudando o seu mindset, né? Você vai realmente aprimorando, né? E aquela panela de pressão é a mesma coisa que você criou uma válvula, né? Você cria uma válvula, né? Porque você tem um escape, né? Quando você faz isso, né? Você diminui a pressão lá, né? Então fica muito mais fácil de você lidar com tudo isso, É. né? E é se calhar começar a fazer perguntas diferentes à nossa cabeça. Ou seja, em vez de perguntar o tanto porque é que nos aconteceu isto ou porque é que eu tenho que estar a passar por isto, não é? É o que é que eu posso tirar disto? Que lição é que eu posso Claro. aprender? Em que é que isto me vai ajudar no futuro? Como é que eu ultrapasso Aham. isto e chego até ao ponto onde eu quero? E esse É. desfoque, lá está, é um bocadinho isso. É o desfocar do problema e focar na possível solução. Porque se calhar às vezes nem sequer temos a solução à nossa frente, não é? Mas precisamos Claro. de cada vez mais trabalhar para isso. Nós temos que encontrar a solução. Ela nem sempre bate na nossa porta falando, olha, eu tô aqui, ó, faz desse jeito aqui. Não é? Não é tão Até fácil porque assim sempre, quem né? acredita, pá, chama-lhe universo, chama-lhe Deus, chama-lhe o que tu quiseres, não é? Mas quem acredita É. em alguma coisa um bocadinho maior de nós, sabe que nós em PNL chamamos de superconsciente, não é? Às vezes Aham. temos que atirar isto um bocadinho lá para cima, não é? Temos que atirar isto para algo maior de nós e algo que está fora de nós e que de repente nos vai poder alinhar e as coisas alinham e o momento cria-se e as coisas acontecem e cada vez mais é importante eu ter essa noção de que É. se eu tiver, lá está, focado naquilo que eu quero, até porque torna a vida muito mais agradável, vamos ser sinceros, não é? Se eu focar, se Óbvio. eu focar naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo, naquilo que eu gostava de ter, pá, se calhar às vezes nós estivemos a fazer um exercício curioso durante a tarde, foi um exercício de sonho, e cada um tinha que pensar no sonho mais olha, nós usamos a expressão pornográfico, que nós conseguíssemos usar, estás a pensar, estás a ver? E É bom sonhar, né? não é? E é interessante de perceber, não é? A quantidade de pessoas que conseguem, que o sonho mais pornograficamente elas conseguem fazer é uma coisa deste tamanhinho, enquanto que outras foi o delírio completo, não é? Foi o delírio completo, Aham. porque É interessante, malta né? vai por aí fora, não é? E não para. Não, é verdade, é verdade. Então, você vê, se permitir, né? É isso. Tudo é questão de se permitir, né? Quando você se permite, né? Você simplesmente você tem uma nova maneira de lidar, né, com aquilo, né? Eu vejo, agora eu vou falar como mãe, porque olha só, né? Sabe que eu tô confinada, né, Cristina? Então eu tô num momento muito intenso de maternidade, né? Sim, nós também estamos um bocadinho. A única diferença é que a minha filha já é um bocadinho maior que o teu e, portanto, É, já consegue ter algum outro tipo de autonomia, sim. então, tudo, absolutamente tudo que meu filho faz, eu tento entender o porquê, né? É interessante isso. Esse que eu acabei de falar, esse exemplo, né, do Uhu, depois que ele consegue alguma coisa, foi uma coisa muito, muito interessante.
Daí ele começava a reclamar de escovar o dente, de ir no banheiro sozinho e tal. Só que depois de um tempo, conforme o tempo vai passando, eu vou ensinando a ele, né? Ele vai aprendendo e para de reclamar. E é interessante, por que eu estou comentando isso, né? Porque nós somos assim, cara, desde cedo, né? Isso é maluco. Eu não sabia que a gente era assim desde cedo, sabe? E eu percebi isso, né? Eu falei assim, nossa, meu filho não é um alienígena, todo mundo deve agir dessa forma, né? E nós agimos dessa forma, né? Nós primeiro reclamamos, para depois aprender e depois buscar a solução. É Primeiro muito estranho. louco, né? Aqui diz, eu não sei se essa expressão existe no Brasil, nós dizemos primeiro estranha-se, depois entranha-se. Então, não é? É isso. Eu Mas falo, sabes, mas sabes caramba, que como é que Mas pode? sabes que é curioso? Tu estás a comentar isso, porque eu acho que é uma das grandes razões de stress para algumas mães, que é essa coisa de terem que fazer tudo pelos filhos. Não é com os Total. filhos, é pelos filhos, percebes? Sim, porque a gente abdica de nós, né? A gente abdica. Eu estava conversando com a minha tia exatamente isso hoje. Eu falei, o que me estressa, né? Vamos falar de estresse. O que me estressa não é ficar com ele 24 horas. Não, de forma alguma, né? Eu demorei para ter meu filho, eu planejei, não foi algo, né? Aconteceu, não. Eu já não sou mais criancinha, adolescente, entendeu? Eu queria, você entendeu? Então, não é estressante ficar com ele. O que me estressa é não ter tempo para mim, né? Então, aí entra a disciplina, obviamente, né? Eu sou obrigada, né, a poder ter eu falei de válvula de escape, né, da panela de pressão. Nós temos que ter válvulas de escape, né? A minha válvula de escape são momentos únicos meus. Eu comigo, sabe Tu assim, e e tu. pronto, sozinha. Eu preciso isso, você entendeu? E é isso que estressa muita gente. É você não ter um momento para se cuidar. É você não ter um momento para olhar por você. E as pessoas não enxergam isso. Isso é muito nítido para mim, principalmente agora que eu estou vivendo isso com ele. É muito engraçado que tu digas isso, porque é uma das coisas que às vezes, pelo menos aqui, trabalhamos bastante em termos de coaching, que é as Claro. pessoas esquecerem-se de serem quem são e depois passam a ser apenas uma vertente ou uma faceta da vida, não é? Portanto, ou são só profissionais, ou são só mães, ou são só Não, esposas, ou são whatever. Mas é um bocado isso. E esta é a parte em que eu acho que temos que ser um bocado megalómanos, temos que querer tudo. Mas temos que sim, ter aquela disciplina que tu falas, a tal rotina, o tal rigor claro. de perceber que isto tem tudo timings e temos que respeitar esses próprios timings. Eu me obrigo a ter tempo para meditar sozinho, me obrigo a ter tempo de ouvir uma música por dia, de ouvir um vídeo motivacional por dia sozinha, tudo sozinha, me obrigo. Por quê? Porque é importante para minha sanidade, para minha, minha felicidade, você entende? Ou Isso é não? fundamental, entende? Para você baixar, né, aquela panela de pressão, né? Que nós vivemos constante estresse, né? Porque, na verdade, assim, lembra que eu falei, o estresse é bom. Sim, o estresse é bom. Ele nos faz agir, né? E a ação é fantástica, né? A ação que move o mundo, né? Se você quer qualquer resposta, eu falo assim, vai e faz. Age, porque você vai ter resultado. Tendo resultado, você arranja, você ajusta o curso, enfim, né? Você fez. E no momento que a gente tem um tempo para nós, tudo aquilo ele fica no lugar, né? Esse momento ele serve para isso, né? Para a gente colocar tudo aquilo no lugar, né? E você estava comentando de nós fazemos uma tarefa só, né? Ah, eu sou mãe agora, eu sou. Você perde a identidade, assim, né? E isso estressa a gente. E, e, Você perde a sua identidade. e gostas cada vez menos da pessoa que te tornas. Porque Exato, há um momento, exato. eu não estou a dizer que a gente não gosta dos filhos, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que há um Não, momento em que ser mãe vai deixar de ser suficiente, em que ser sim, profissional vai deixar de ser suficiente, em que ser esposa vai deixar de ser suficiente, não é? claro. E Porque portanto, nós somos tudo isso em uma. Né? Então, e se você se perder nesse caminho, você vai viver estressado, porque você não vai se encontrar, você não vai saber quem, você não vai se reconhecer, você não vai saber, né, quem você é e como você vai conseguir seguir a vida assim? Me conta, não vai, né? Você vai não ser um tem uma stress. felicidade. Vai ser um stress. Exatamente. Por isso que as pessoas vivem estressadas, revoltadas e, nossa,
por causa disso. Elas se perdem no caminho, né? Elas não se E, e, encontram, não muito, sabem mais quem são. e muitas das vezes acabamos a viver caminhos ou a viver vidas que não são propriamente aquilo que nós queremos, Ah, isso é clássico. não é? Isso aí então é clássico. Isso aí, E se calhar, 99,9%. e se calhar nós as duas também já tivemos nesse momento, se calhar nós as duas também já tivemos naquele ponto em que se calhar estávamos a viver vidas que alguém tinha pensado para nós, não era exatamente aquilo que nós queríamos viver, não é? Ah, se calhar não, eu vivi por 20 anos assim. Eu vivi por 20 anos, achando que tava toda linda prosa e não nada. Não é assim que funciona. Eu posso falar de carteirinha, isso aqui tudo que eu estou falando não é uma crítica assim, ela tá criticando, não. Não, É a minha evolução, muito, foi muito, o meu processo. muito pelo contrário, repara, há pessoas que às vezes percebem que não estão bem, mas não têm ainda coragem para assumir que precisam de mudar. Porque É, quer não, isto exige alguma coragem, exige algum deixar de ter medo, não é? Se calhar não é coragem, é deixar de ter medo. isso. Para. E alguém também que fale, sabia, Cristina? E Sim, alguém que fale, olha, você pode. Sabe uma coisa assim? Alguém que sim. fale. É interessante isso. Quando eu estava no. Quando ele tinha acabado de nascer, no primeiro mês, nossa, que estressante aquilo, meu Deus do céu. A minha mãe me fez uma ligação e ela falou assim: filha, respira, você está fazendo tudo certo. Não, sério, ela só falou isso. Ela Respira. só falou essa palavra. Você está fazendo tudo certo. E pronto, parece que fez assim, ó, baixou. E eu consegui respirar. Sabe uma coisa muito louca? Quando você tem uma palavrinha, você Sim, tem uma frasezinha, né? Nós falamos sim. sobre isso, sobre as frases. Como é importante isso, né? É, é, é porque às vezes eu preciso de ouvir a coisa certa no momento certo. Exato. E aquilo foi tão assim, fez assim, ó, juro por Deus, eu senti a pressão. Baixando. E você fala, Sabes, porque, nossa, é porque, mesmo. porque também essa respira também veio acompanhado com o resto que tu acabaste de dizer, que é estás a fazer a coisa certa. Por exemplo, Isso. para quem foi mãe há pouco tempo, para quem tem bebés que ainda não falam, eu acho que o grande problema dos bebés é eles não falarem. Se eles viessem a falar, isto diminuía 400 mil vezes o stress. Porque o problema é que eles choram e nós não sabemos porque é que eles choram, não é? E depois a nossa cabeça é aquela megalomania louca e, portanto, pensamos tudo e mais alguma coisa, não é? Aham. Mas para quem nos esteja a ouvir e que esteja nessa situação, perceba que provavelmente também estará a fazer a coisa certa. Na Claro, grande sem maioria dos dúvida. casos estamos a fazer a coisa certa. É, Mas porque lá está, ninguém te prepara para ser mãe, ninguém te prepara para ser pai, ninguém te prepara para ser para feliz, nada na ninguém te vida. prepara para fazer uma série de coisas. Eu tenho sempre esta conversa aqui com o diretor. Há aqui um curso, aqui em Viana, que é um curso de gestão de empresas. E eu tenho sempre esta conversa com o diretor do curso, que é onde é que os alunos aprendem a gerir pessoas? Porque eu não conheço nenhum negócio, portanto, eles estão a formar gente para gerir empresas, certo? Eu não conheço nenhum negócio que não sejam pessoas. Não é? Há depois o É, resto tudo que produzem e o que vendem, etc. Mas pessoas. Portanto, em claro. que parte do curso é que eles aprendem a gerir pessoas? Em que parte do curso é que eles sabem liderar? Em que parte do curso é que eles sabem falar para as pessoas? Não há. Não há. Não é Não, uma não folha de há, não Excel que tem. gera uma empresa, não é uma folha de Excel que gera uma casa, não é uma folha de Não, Excel que gera uma vida. E às não. vezes nós passamos muito tempo do nosso dia a dia a viver a vida como se fosse gerida por uma folha de Excel. É importante que a gente Exato. tenha a noção dos números, obviamente que sim, claro que sim, mas não é por aí, não é só por aí. Não, é só um passo, né? Exatamente, É só um exatamente. passo. Pois é, por quê? Porque o ser humano, ele, acima de tudo, ele tem sentimentos, né? E isso é que nos lidera, né? Nós somos animais, né? As pessoas esquecem isso. Nós somos E animais, e todas como as, no... animais, e todas as nossas decisões são feitas com base nos sentimentos, com base nos cenários que tu fazes na tua cabeça. Ah, era aquela brincadeira que eu dizia há pouco, que não é uma brincadeira, que era muito a sério. Se calhar não é perder o medo, é ganhar coragem. Porque às vezes é isso, não é? Não, se calhar tu é, vais, mesmo quando vais com medo.
mas ganhaste coragem suficiente para ir. E, portanto, já ultrapassaste um bocadinho o medo. Pronto, estás um passo à frente. E é um bocadinho, Claro. e é isto, não é? Somos emoções, somos sentimentos, somos sensações. E, aliás, é a forma que o nosso cérebro aprende, portanto, é a forma melhor para também mudarmos e para melhorarmos. Sem dúvida, sem dúvida. Se você não se permitir, se você não tentar, você nunca vai conseguir. Você vai viver naquele mar. É mais ou menos assim, ó. Você já percebeu que para você entrar no mar, o que tem primeiro? As ondas, né? Você precisa enfrentar aquela arrebentação, a gente chama de arrebentação. Você chama de arrebentação aí também? Também. Então, tem aquela arrebentação, né? E já foi para depois da arrebentação? Como é mais calmo? Como é Sim. mais tranquilo? Tudo é assim na vida, você percebe? Eu adoro o mar, eu fiz várias analogias de mar, né? Eu adoro o mar. Tudo é assim na vida. Sempre o começo, né? O primeiro passo, né? Tudo é estressante, é difícil, é um obstáculo quase que intransponível, né? Você fala, nossa, uau, eu não vou conseguir. Você olha para aquelas ondas enormes, você fala, cara, eu não vou conseguir chegar lá do outro lado. Você não vai conseguir? Ah, vai por baixo, vai por cima, vai com uma prancha, vai com snorkel, sei lá. Mas você consegue, percebe? Treina. Daí você está lá. Ou seja, qual é o seu foco? Você foca na onda ou é lá no mar aberto que você está? Claro. Você entendeu? Depois da tempestade vem a bonança, né? O que dizem, né? Isso é mais antigo do que meus bisavós, né? E é verdade. E é verdade. Completamente. E se eu não acreditar nisso, então faz sentido que eu esteja paradinho, quietinho, caladinho, sem fazer nada. Agora, se eu acreditar que efetivamente o que vem por aí é melhor do que tens agora, então não há razão nenhuma para eu não agir. Seja em que direção for, seja em que direção é que eu quero agir. Não, mas é verdade. Hoje eu penso assim, mesmo eu vivi isso, né? Eu vivi isso. Eu tava cega durante um bom tempo. Só que mesmo quando você não quer, mesmo quando você não procura, tá, a vida dá um jeito de fazer você se movimentar. Ela dá um jeito. Ela dá um jeito. Ela pega uma situação de tremendo estresse para você e normalmente é assim, né? As maiores dificuldades que vêm os maiores saltos, né, para as nossas vidas, né? E é interessante isso, você vê essa analogia, né? E isso é fato, isso aí não é balela. Pode ver, pode perguntar para qualquer pessoa, né? Quando a pessoa conseguiu ultrapassar aquela barreira, quando ela fez mais, ela sofreu o máximo, o maior nível de estresse dela naquele momento, né? E foi quando ela mais cresceu, quando ela mais evoluiu. Então isso você não tem como fugir disso. Pelo menos hoje eu sinto assim, não tem como. Não. Você vai passar por isso. Não. Querer isso é muito filme americano, não é? Em que tudo corre bem e o herói é sempre fantástico. Esquece, não. Mas tudo piora primeiro. Você percebe que sempre rapta a mocinha primeiro. Sempre o herói quase morre primeiro. Você percebe? Primeiro piora, para depois melhorar. Eu adoro essa analogia. Primeiro piora. Quando tá pior, eu falo assim, daqui a pouco vai melhorar então, né? E a malta precisa ter essa noção também, não é? Que às vezes a vida não é uma linha reta. Se a vida fosse uma linha reta, era tipo aquelas maquinetas que nos ligam nos hospitais e a malta está morta. Não é? Aquelas exatamente. A vida também não é uma linha reta. Portanto, a vida tem altos e baixos. Às vezes, se calhar, nós não entendemos muito bem porque é que o baixo está tão demorado. Eu acho que às vezes também é outra das causas de stress. Mas eu tenho que perceber que também me cabe a mim pôr o baixo em alto. Se eu vou ficar à espera da intervenção divina, de ganhar, eu não sei como é que se chama aí o Euromilhões aqui no sítio. A lotaria. Na loteria. Pronto, aqui é o Euromilhões que dá mais dinheiro. Se eu vou ficar à espera disso tudo, Não. até pode acontecer. Pode acontecer. Acontece, Claro. todas as semanas acontece a alguém. Mas é uma coisa muita sorte. E eu não sei como é que acontece aí com a malta que ganha assim aquelas quantias extravagantes da Pedem tudo depois. É isso, percebes? Cá em Portugal também acontece muito isso. E
E poucas são as exceções. E é um bocadinho isso, porque eu acho que as pessoas não houve um percurso para lá chegar, percebes? Eu de repente ganho 500 euros, que eu não sei quanto é que é isso em reais, mas é para aí 2.000 reais. Ganho 500 euros a trabalhar numa fábrica, não é? Uhum. E de repente eu recebi 60 milhões. E eu não sei o que fazer com aquilo. E Não não houve sabe, caminho para lá sabe, chegar. Não houve caminho para lá chegar. Quando há né? caminho para lá chegar, e como normalmente lá está, não é um caminho de reta, não é? Portanto, há ali uns altos e uns baixos, uns altos e uns baixos, e eu aprendo a valorizar e aprendo a perceber. E o exemplo que eu vou dar pode não ser o melhor exemplo, e é controverso, digo que sim. Mas há uma coisa que tem que se reconhecer ao Sr. Trump. Não é enquanto presidente, é enquanto empresário. O homem perdeu já Ele não sei. é excelente O empresário. homem perdeu não sei quantas vezes a fortuna e voltou a refazê-la. Porquê? O Porque cara é bom. porque ele percebeu qual é o caminho. Não é? Tudo bem, ele pode ter recebido dinheiro do pai, pode ter tido ali uma alavancagem, foi mais rápido. Não digo o Mas, contrário. mas ele treinou. Não Ele estou, não treinou. estou, nem sequer estou a justificar princípios e valores, não estou a falar disso. Mas a verdade Uhum. é que ele percebeu qual é o caminho. E isso é o que às vezes nos falta a nós perceber que se eu estou no caminho por uma razão. Agora vamos começar a pensar noutra coisa mais lá à frente. E se calhar Claro. uma das coisas que poderia diminuir o stress familiar, que foi também por aí que a gente começou, era se calhar começar a pensar nisto em família, não vivermos tão dentro aqui da nossa cabeça, não é? Se calhar chegar à hora do jantar e partilhar. Pá, olha, lembrei-me disto, o que é que vocês acham? Acham que podemos trabalhar em conjunto para isto? Comunicação. Não, não, com certeza. Isso é uma coisa que eu também falo muito. Os obstáculos, eles têm um propósito. Qual é o propósito? Fazer você aprender. E quando nós falamos fazer você aprender, do que adianta você já nascer? Você já pensou se a gente já nascesse sabendo correr, sabendo pular? Como é que você ia conseguir fazer tudo aquilo? Porque você não Não teve o aprendeu? processo. Você não teve aquele processo de cair, você não ia entender o que que era cair, você não ia entender o que que é altura, você não ia entender nada disso. Você percebe que tem um propósito, tudo, absolutamente tudo. Querer é muito bonito, né? Às vezes eu falo assim, tudo bem, eu entendo que é difícil, eu só queria que fosse menos difícil, né? Às vezes eu falo assim, eu, que ninguém me ouça, que ninguém me ouça, Mas, mas mas isso é normal que tu digas isso, ou qualquer pessoa diga isso, não é? Agora, a questão é, não é tu pedires, é pá, a carga podia ser um bocadinho mais leve, não é? É verdade. é, Mas a verdade é que da próxima vez, eu penso muito, olha, começamos a bocado a falar de esporte, não é? E, e, e é um bocado isso, ou seja, quando tu vais para um ginásio, quando tu vais para uma academia, não é? Primeiro dia é horrível, dói-te tudo. Não, quer dizer, no primeiro dia não, no segundo dia dói-te tudo, não é? Mas se tu deixares de ir, tu não aprendes nada, aprendeste só dor, não claro. aprendeste mais nada. Agora, se tu continuares a ir, a verdade é que no terceiro dói menos, no quarto dói menos e se calhar no E o, quinto já resu não dói. e o resultado chega. E o resultado aparece. Agora, o que eu não posso é também, imagina, eu vou para uma academia, vou para um ginásio, porque quero perder 20 quilos que tenha mais, e não posso ir lá uma semana e achar que, pronto, já perdi 10. Não acontece assim. Não. E eu custa-me a crer, às vezes, naquelas soluções milagrosas que te vão aparecendo pela Ah, internet e coisas que estás. Não acredito. Principalmente porque não são duradouras. E essa é a grande questão. Eu posso querer é resultados lógico. rápidos, mas eu quero resultados. Eu pessoalmente não, posso abdicar. Como é que eu ia dizer? Eu posso abdicar do meu presente, mas nunca posso abdicar do meu futuro. Ou seja, eu posso abdicar da É, rapidez dos resultados no presente, mas não posso abdicar da segurança de atingir aquilo que eu quero mais lá à frente. mesmo porque nesse exemplo que você acabou de dar, existe o efeito sanfona, né? O efeito sanfona é aquele que, eu engordei e emagreci, engordei. Por quê? Porque você não teve uma reeducação alimentar. Você não aprendeu a comer direto. Eu fiz a dieta da sopa, eu emagreci 10 quilos. Tá, e aí? Você vai comer sopa o resto da vida?
sabe? Ah, eu tomei Herbalife e emagreci. Tudo bem, funciona, só que você vai ficar tomando Herbalife o resto da vida? Aprende a comer logo, cara. Come salada, verdura, legumes, é gostoso. Sabe assim? Não, não é aquela coisa de bicho de sete cabeças. De vez em quando você extrapola. Mas tá tudo bem, mas entra na linha, sabe? Ah, eu quero aprender a ler e ter o hábito de ler. Cara, você precisa ler todos os dias, certo? Para você ficar bom. Você lê, começa com uma página, depois você vai para cinco, e assim vai. É aos poucos, mas você não vai conseguir, você não vai ser um top of the mind da inteligência se você Sim, não não. fizer nada a respeito. É isso, é isso. E depois manter. Voltamos outra vez à questão da disciplina. Voltamos à questão da disciplina, Exato, exato. né? A disciplina é tudo, né? A disciplina é tudo, né? Quando você tem disciplina, você diminui o nível de estresse. Por quê? Porque você acaba se disciplinando a fazer a determinadas coisas naquele momento. Então, você sabe que, aquele momento, eu estou sentando para fazer a live agora. Entendeu? Eu tenho um monte de coisa para fazer, mas tudo bem. Eu sei que eu me programei, né? Para poder fazer as outras coisas naquele momento. Ou seja, está tudo dentro do Sim. cronograma. Você E, percebe? Ou e, seja, não tem estresse. e perceber que há coisas que podem não estar dependentes de ti, como aquilo que já falamos há bocado, não é? Eu a ter a Uhum. cadela aqui aos saltos e a ladrar não depende de mim. Eu fiz a coisa certa. Eu vim para aqui, para a zona mais reservada e tal. Tá, mas O papai mesmo chegou. assim, não é? Quer dizer, é o que é. E às vezes eu uso muito esta expressão, é o que é. E é se calhar uma forma de eu combater, é para mim a grande forma de eu combater o stress que posso ter alguns. É o que é. Uhum. Não é? Quer dizer, se não é, porque não era para ser. É o que é. Para quem quiser É. fazer isto um bocadinho mais assim elaborado, pode dizer isto em inglês, que fica sempre assim com um ar mais sofisticado, não é? Eu às vezes costumo dizer it is what it is. Opa, pronto, e é o que é. Pronto, e bora lá para a É. frente. Porque há coisas que é mesmo isso. É o que é. Não são mais. Não têm que ter ali. Não é? Quer dizer, eu tenho quase a certeza que se existe alguma força que comanda o universo, de certezinha que ele não acordou hoje de manhã, ou ela, com a intenção clara de me fazer sofrer durante o dia porque não tinha mais nada com que se divertir hoje, não é? Quer dizer, É. não é isso, claramente, não é? Acho Claro eu. que não. Acho Nós eu. não somos o centro do universo, né? Não, não, não estão conspirando contra nós. É muito, será muito. Prepotência. Nossa, não é de achar que não, Deus acordou hoje e decidiu punir-me por uma coisa que eu fiz há 3 anos atrás. Epá, não, esquece lá isso. Aconteceu porque tinha que Ai, acontecer. Se calhar aconteceu por alguma coisa que tu fizeste há 3 anos atrás. Isso pode ter sido. Mas aconteceu porque tinha que claro. acontecer. E anda para a frente. O que nós, o que nós plantamos, a gente colhe. Exatamente. Simples assim. Exatamente. Exatamente. Se você quer colher resultado, você tem que plantar. Simples assim. Sabes, Mas é difícil. Claro, se fosse fácil, todo mundo faria. eu esta semana estive a conversar com uma senhora que tem uma agricultura biológica cá em Viana. E eu dizia-lhe mesmo isso. Eu não posso plantar laranjas à espera de colher maçãs. E eu disse-lhe, Não. e fulana também não faz, pois não? E ela, não, claro que não. Eu disse, pois é um bocadinho como na vida. O resto da vida é igual. Nós não podemos colher, não Óbvio. é? Nós só, aquilo que plantamos, aquilo que colheremos. Então. Eu estou estressado. Lógico. As pessoas falam assim: eu perdi emprego, eu tô sem dinheiro. Lógico, você guardou dinheiro, você aprendeu a trabalhar com finanças, você fez direitinho? Não, é lógico que você vai ter problema. Você Mas, entendeu? e, e, É culpa do governo? Não. É culpa do vírus? Não. ah, Sabe? e É culpa mais, sua. e quanto mais eu disser à minha cabeça eu estou estressado ou eu estou whatever, podem ter a certeza que vão estar. E vão estar cada vez Claro. mais. E vão estar Você cada vai vez estar, mais. você vai estar alimentando aquilo. Eu sei que é difícil ouvir isso, é difícil. Às vezes eu falo assim, eu falo isso pra mim. Eu me xingo. Quando eu entro naquele nível de estresse, eu falo assim, você tá recebendo o que você fez, filha. Você treinou, você fez aquilo? Não, então pronto, fica quieta, cala a boca e aceita. Dói menos, vai. Eu falo assim, eu falo comigo, né? Eu não posso falar assim com as pessoas, mas eu falo comigo, tá? Não, Cala a boca não. e aceita, porque você, sabe, aprende logo. Já devias saber melhor. Já devia saber melhor. Eu falo assim, entendeu? Comigo eu posso ser.
eu posso ser revoltada comigo, né? Eu falo assim, porque. Durante 30 segundos. É. Depois a gente se resigna, fala assim, tá bom, vamos aprender então. E vamos para a frente. E vamos para E vamos frente. para a É frente. assim que tem que lidar, né? Completamente, completamente. Minha Ai, linda, meu é Deus. sempre um prazer falar contigo. É só isso que eu tenho para te dizer. Idem, a recíproca é verdadeira. Obrigada, Você obrigada. sabe que eu tava louca para te convidar para tomar um café virtual, porque tem que ser, né, virtual, né? Mas, cara, eu vou me disciplinar essa semana. Eu Manda, prometo para manda você. mensagem e a gente consegue com certeza arranjar uma horinha para conversar. Até porque eu também tenho coisas que quero conversar contigo. Portanto, estamos quites. Então, então eu vou, nós vamos em off marcar, porque o povo tá tudo ouvindo aqui. Mas tá bom, ó. Se podemos deixar mensagens aqui, ó. Tá estressado? Lógico, ó. Mensagem número 1, faz parte. Definitivamente o estresse é Aceita. seu amigo. Aceita. E não é aceita que dói menos, é aceita que isso faz parte do processo evolutivo, você entende? Entenda isso que você vai aprender a evoluir. Aliás, você vai evoluir, né? O estresse serve para entrar em ação. Esse é o ponto número 1. Para você aliviar o estresse, nós falamos de comunicação, né? Que isso eu acho que é fundamental. Quanto mais você fala, mais você alivia essa panela de pressão, né? Eu acho que eu poderia deixar essa ferramenta fantástica. Comunicação interna com você mesmo, com os familiares, né? Você bater um papo, fala, poxa, olha só, nós podemos fazer dessa forma, enfim, né? Como você mesmo colocou, né? Essa é, acho que é a primeira coisa que a gente pode falar aqui, né? E ter um tempo para você, né? Eu acho que isso aí também é prioritário, né? E podem ser 5 minutos, não importa. Não, Mas sim, sim, sim. né? O Então, tempo em si não é importante. O importante é que dentro da minha cabeça eu tenha efetivamente esse tempo e para fazer alguma coisa que eu gosto muito, seja lá o que for. sem dúvida, sem Seja lá dúvida. o que for. Tem que ter você tem que ter um pouquinho de prazer. E é a válvula de escape, né? Eu Para, chamo isso de válvula de para escape. podermos, Nós para, temos. para podermos fazer aquilo que o teu filho faz muito bem, que é celebrar. É. Ai, meu Deus. Mas então tá bom. Vá. Então, minha flor, mais uma vez, obrigada. Obrigado, eu. Obrigado, eu. Obrigado. Obrigada a todos aí que estão ouvindo. Um ótimo final de semana Beijos, aí, ó. bom fim de semana, divirtam-se. E Até a próxima sexta. que nós vamos falar sexta-feira que vem? Vamos combinar as duas, para ser surpresa, que é para a malta não ficar a saber já. Ah, é? Ah, É. então tá bom. Então vá. Essa semana a gente se fala, sem dúvida. Beijinhos, portem-se Um mal. beijo. Beijinhos, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.